Eu quero mandar uma saudação antes de ministrar a palavra de Deus para os meus irmãos do Rio Grande do Norte. Tudo de bom para vocês, meus irmãos do Ceará. Quero mandar um abraço para todos os meus irmãos em São Paulo. Pai do Senhor Jesus, para as minhas irmãs na Europa, todas as irmãs da Alemanha, da Itália. Pai do Senhor Jesus, para as irmãs que estão também nos ouvindo na Suécia. Quero mandar um abraço também para as irmãs que estão missionárias, as pastoras, os pastores, todo o povo de Deus. Um abraço para o meu querido pastor Rodrigo Alves, também pastor Estevão, homem de Deus. Todos, que a graça do Todo-Poderoso vos acompanhe. Amém? E que vocês sejam mais que vencedores. Meus irmãos, eu convido os meus amados para ler a palavra de Deus comigo agora, confiando que o Senhor tem uma palavra muito forte para nos abençoar, porque é Ele que nos abençoa. E eu convido os meus irmãos com alegria no coração para abrir comigo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, e eu quero ler o capítulo de número 10, e eu quero ler apenas os versículos de número 8 e 9. Os nossos comandantes não são todos os reis. Eles perguntam: acaso não aconteceu a Calno o mesmo que Carquemes? Amate não é como Arpade e Samaria, como Damasco? Somente esses dois versículos para nós meditarmos na palavra, confiando em Deus, desde já rogando as vossas orações. Esse texto que nós acabamos de ler, ele traz uma palavra. A epígrafe fala justamente sobre o juízo de Deus sobre a Assíria. Se for para nós falarmos a respeito do juízo de Deus, nós vamos identificar muitos assuntos, sabe? Porque o juízo de Deus, ele é verdadeiro. Deus, como grande, ele é aquele que trabalha, aquele que age, aquele que faz, não é? Juízo de Deus, juízo é um ato, é um processo ou efeito de julgar. Então, o juízo de Deus é uma maneira que ele avalia as coisas. É a hora do julgamento de Deus em determinadas situações. Então, a Bíblia revela que o povo da Síria foi um povo que foi muito difícil de lidar, sabe? E Deus estava olhando para o povo da Síria quando os sírios também, eles eram conhecidos entre outras variantes, eles eram conhecidos como caldeus siriacos, cristãos assírios, cristãos siriacos, cristãos caldeus. Era um grupo de uma origem crescente e fértil. Eles cresciam
muito rápido. Não era o crescimento material da pessoa, era o crescimento do grupo. Então, eles cresciam muito. Diz a Bíblia Sagrada que a Síria foi um reino em torno da região do alto do rio Tigre, que era justamente no monte ou no norte da Mesopotâmia, e ele dominou uma determinada área. A enciclopédia diz que a Síria foi um reino em toda a região. A atual Síria é o antigo reino de Assur. Quando a Bíblia fala também desse rei, um país da Ásia que é localizado no norte da Mesopotâmia e fica próximo da fronteira norte podemos dizer que do atual Iraque. Então, algumas coisas estavam acontecendo quando os sírios, diz a Bíblia, que eles estavam a cada dia dominando as pessoas, dominando os espaços. Chegou o tempo que Deus resolveu se utilizar de Isaías para que algumas coisas fossem colocadas nos seus devidos lugares. A palavra de Deus revela que um dia Isaías, ele entrou no meio do povo e disse: ai dos sírios, a vara do meu furor, em cuja mão está o bastão. Observe comigo que Deus usou Isaías, e Isaías transmitiu a palavra dizendo: ai dos sírios. Deus estava garantindo através do profeta Isaías que verdadeiramente o bastão estava na mão dele. O bastão não estava na mão de A nem de B, não. O bastão estava justamente na mão de Deus. O que é um bastão, pastor? O bastão é uma vara de madeira, tá? Uma vara de madeira, geralmente cilíndrica, que se leva na mão para auxiliar. O que é que ele auxiliava? Ele auxiliava a marcha para servir. Podemos entender que qualquer material modelado em forma pequena, cilindro, pode ser um bastão, né? Diz a história que o Senhor bradou e disse: olha, o bastão está na minha mão. O bastão não está com vocês, não. O bastão era onde se controlava um grande exército, era onde se controlava as pessoas. O bastão, tem um bastão longo, tem um bastão que era menor, mas que ele era usado assim como ele estava nas mãos. As pessoas obedeciam, as pessoas respeitavam. Então Deus deu uma grande garantia para os sírios que o bastão estava na mão deles, não tá, na mão de Deus, não estava na mão de A nem de B, não. Podemos entender também que bastão, no dicionário, diz que o bastão também era uma bengala onde as pessoas pudessem se apoiar, e também ele poderia ser usado para sua defensiva. Queridos, eu estava meditando nesse texto da Bíblia e eu comecei a aprender com Deus. Deus começou a revelar ao meu coração quantas pessoas que já não tem mais esse bastão, não sabem nem por onde é que anda.
A grande verdade é que os homens de Deus, as mulheres de Deus, precisam ter o seu próprio bastão. Porque nem sempre alguém vai estar emprestando, empresta hoje, empresta amanhã, mas depois não quer emprestar mais. Então, o que estava acontecendo aqui? A Bíblia diz que o próprio Deus garantiu que estava furioso com o povo e que o bastão estava justamente na mão dele. E no dia, na hora da ira dele, ele disse: eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-los e arrancar-lhe os bens, para pisoteá-los como a lama das ruas. Está escrito aonde, pastor? Capítulo de número 10 do profeta Isaías, versículo de número 5. O Senhor disse: eu envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-los, arrancá-lo ou arrancar-lhes os bens, para pisoteá-lo como a lama da rua. Então, o Senhor estava garantindo aqui que os sírios, se eles não tivessem cuidado, o juízo de Deus ia vir, e ia ser arrancado deles aquilo que eles tinham. Eles iriam ser saqueados, iria ser arrancado deles os bens, para pisoteá-los como a lama da rua. Deus sabia a área e por onde entrava na vida dos sírios. Deus sabia que se tirasse dele os bens, que eles eram muito apegados aos bens materiais, Deus sabia que se tirasse os bens materiais deles, eles iriam se sentir perdedores. Era uma maneira que Deus queria enfraquecer os próprios inimigos. Era uma maneira que Deus entendeu que poderia fazer, enfraquecendo os inimigos, era tirar os bens materiais dele. Então, meus amados, eu não tenho medo de ministrar essa palavra. Tem coisas que Deus tem que ir nos bens materiais de alguém. É a Bíblia Sagrada que diz. Justamente para enfraquecer alguém. Eu não sei quem é que você vem pedindo para Deus enfraquecer. Eu não sei quem é que se sente maior do que você, melhor do que você. Mas existem áreas que Deus entra com muita mais ênfase. Deus resolveu dar uma ênfase aí. Deus resolveu entrar nessa área aí, a qual os sírios pensavam que Deus nunca iria entrar. E Deus entrou. Deus deixou bem claro, quando está escrito no livro de Isaías, capítulo 10, versículo de número 6, ele disse: eu envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-los, arrancar-lhes os bens e para pisotear como lama das ruas. Observe, irmão, você precisa entender que Deus também, ele pisoteia. Deus pisotear, meu Deus. Observe Deus dizendo que ele é aquele que pisoteia. Deus ia pisotear. Deus tinha que pisotear. Porque alguém pisoteado, uma vez pisoteado, nunca mais era o mesmo. E Deus tem que pisotear alguém, se necessário for, ele vai lá e vai pisotear do jeito dele, porque ele continua sendo Deus. Ele continua sendo grande. Ele continua tendo o poder
e a autoridade para pisotear do jeito que Ele quer. Ele é o Deus que pisoteia. Tenha certeza, viu? Tenha certeza que se Deus quer pisotear alguém, ninguém vai impedir Deus pisotear, não. Creia nessa palavra, viu? Creia nessa palavra, porque essa palavra, ela é pura, essa palavra é verdadeira. Pisotear é esmagar com os pés. Pisotear, nós podemos entender também que é um transitivo direto, que fala de desqualificar. Meu Deus! Pisotear é desqualificar. Normalmente nós podemos entender que pisotear não fica somente em esmagar, em desqualificar, como também pisotear é humilhar. Então Deus deu uma garantia usando o profeta Isaías, deixando bem claro que os sírios, se eles não tivessem cuidado, eles iriam ser pisoteados pelo próprio Deus. E Deus pisoteia, pastor? Sim. É Ele quem desqualifica, é Ele quem esmaga, é Ele quem humilha. Eu não sei quem é que está querendo te humilhar. Os sírios perseguiam o povo de Deus com a intenção de humilhar o povo de Deus, mas aí a Bíblia Sagrada diz que foram eles quem foram humilhados. Cabeça erguida, mulher de Deus. Homem de Deus, erga a sua cabeça, porque eu não sei quem é essa pessoa que vai ser pisoteada por Deus. Guarde a palavra, viu? E aguarde tão somente que você vai tomar o conhecimento e você vai dizer: eita! É a palavra se cumprindo. É Deus que está pisoteando alguém e você não vai nem lá colocar a mão. Deixe Deus trabalhar. Deus vai desqualificar. Deus vai esmagar com os pés dele, porque ele é grande. Meu Deus. Ele vai humilhar para alguém saber que ele é Deus da tua vida. E Deus humilha, pastor? Sim. A Bíblia Sagrada diz, a Bíblia garante que os humilhados, eles serão exaltados. Irmão, minha querida, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. É a Bíblia Sagrada que diz. Eita, que Deus tremendo, Deus grande. A Bíblia Sagrada diz no livro de Ezequiel que Deus é aquele que Ele abençoa os humildes. Os humildes são exaltados e os exaltados são humilhados. Creia tão somente que Deus, Ele abate os exaltados. Ele também, meu Deus, Ele abate os exaltados. Ele humilha os exaltados. Você tem que ter essa certeza. No livro de Lucas, capítulo 14, versículo de número 11, a palavra de Deus diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado por Deus. Tenha certeza que se tem alguém que está te humilhando, querendo te abater, essa tal, vai ser humilhada e abatida por Deus. Creia. Essa palavra é poderosa, creia. Essa palavra, ela tem uma força muito grande. É importante você acreditar na palavra que está sendo ministrada. Os sírios, eles ouviram Deus, meu Deus, deixando bem claro para eles que eles iriam ser saqueados
os bens dele iriam ser arrancados. É a Bíblia que diz, está escrito em Isaías 10:6, para pisoteá-lo como lama das ruas. Mas não o que eles pretendem, não é o que eles têm planejado antes. O seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações, ou seja, o propósito deles, a Bíblia diz, que era destruir e era acabar com as nações. Ou seja, eles queriam tudo para eles. Preste atenção, telergimintria. Alapagada calada camagai. Meu Deus, o Senhor está dizendo que tem alguém que está querendo tudo para si. E o Senhor está dizendo que não é assim. Não é assim não. Quem é que está querendo tudo para si? Alguém está querendo tudo, é? Tomar tudo, te deixar sem nada. Meu Deus, o Senhor está falando contigo mesmo. Ei, é contigo mesmo que o Senhor está falando. E Ele não sabe quem é. Ei, Ele não sabe quem é que está querendo tirar tudo de você e deixar você sem nada. Mas não é assim não. O seu Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele entra no meio da batalha. Aguarde, viu? Aguarde, porque Deus vem falando que vai entrar, que vai fazer assim, 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 assim. E você ainda não viu nada acontecer, mas está chegando perto. Deus está chegando perto, vai chegar na hora certa e grande vai ser o que Deus vai fazer. Aguarde, saia da porta não, viu? Meu Deus, não corra não, não corra, não se renda, não se entregue, não desista, não pare, não recue. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você fique no seu lugar, assim quando já recebeu muitas notícias ao contrário. Mas Ele disse, no capítulo 31, versículo 34, Ele disse, trema eu perante uma grande multidão. O desprezo da família me deixa apavorado. Mas que eu me cale e não saia da porta. Sabe por quê? Porque ele sabia, irmão. Ele sabia do que ele tinha dito lá atrás, no capítulo 19, versículo 25, quando ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Ele sabia disso. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que a situação não iria permanecer do jeito que estava. Ele sabia que aquele que tinha feito a promessa, aquele que estava permitindo, ele sabia que era o mesmo que iria abençoar a vida dele. Todos iriam ver Deus na vida dele. Então, descansa. A Bíblia Sagrada diz que Deus disse que iria pisoteá-lo como a lama das ruas. Meu Deus, é aquela pessoa que está trabalhando, como por exemplo, os meus irmãos que trabalham de gari. Eles estão protegidos, colocam a bota e eles pisam na lama, limpam o que tem que limpar, não é? As pessoas que trabalham para ganhar o pão de cada dia, cada um tem sua profissão e nós muito respeitamos. Então, eu estou citando um exemplo deles, porque são trabalhadores que estão correndo atrás do pão de cada dia e que eles colocam o pé dentro da lama que é para limpar. Então, meus amados, eu não sei quem é essa pessoa que está justamente dentro da lama e está pensando que vai pisar você, que vai fazer com você o que quer. Mas o Senhor está dizendo a você que Ele vai pisar alguém assim como pisa na lama. Eita glória, já está lá mesmo, né? Jesus vai aproveitar o ensejo. Jesus, o Todo-Poderoso, vai aproveitar a oportunidade para fazer um serviço só. Creia, viu?
Deus vai fazer a obra, o serviço não vai ser feito por homens aqui na terra. O serviço vai ser feito por Deus, e do jeito que Deus fizer, corra para a igreja para agradecer e dizer: Deus fez porque disse que ia fazer. Eita Jeová! No livro de Isaías, no capítulo de número 10, versículo 8, a Bíblia Sagrada diz: os nossos comandantes não são como reis. Eles perguntam: acaso não aconteceu a Calnô o mesmo que Carquemes? Observe comigo que houve uma pergunta no ar. Houve uma pergunta no ar que eles perguntou: olha, o que aconteceu com Calnô? O mesmo não aconteceu com Carquemes? Eles queriam saber se a mesma coisa que tinha acontecido com um, quem era Calnô? Calnô, ele foi um rei também. Ele foi um rei aonde ele não foi muito lembrado porque não passou muito tempo reinando, porque os próprios inimigos que se faziam de amigo acabou com a vida dele. Ele não foi muito longe, não é muito lembrado na Bíblia. Assim também a Bíblia Sagrada diz que a indagação foi se o que aconteceu com ele foi o mesmo que tinha acontecido com Carquemes. É a Bíblia que diz. E a palavra revela, amados, que Carquemes, ele era chamado atualmente, ele era conhecido como Gerabrus. Ele sitiava-se na fronteira da Turquia e Síria, aproximadamente 100 quilômetros de Alepo, aonde ele ficava nessa região, e grande foi o abatimento dele, porque Deus permitiu. Aí fala também que eu poderia entrar nessa profundidade de Amate, como também de Arpade, que era de Samaria, como também um pouco de Damasco. E assim como esses reis, a Bíblia diz no capítulo de número 10, versículo 10, que assim como esses reis, ou reinos, idólatras, foram conquistados por minha mão, diz o Senhor. Reino cujas imagens eram mais numerosas do que Jerusalém e do que Samaria. Sabe o que foi que Deus estava dizendo ao povo sírio? Deus estava dizendo: olha, eu conquistei essas cidades que eram cheias de imagens, mais do que em Jerusalém. E eu conquistei, eu entrei, eu abati os reinos, eu saí abatendo. Ei, falta quem? Quem é que está faltando? Telerigó, Serig, Mintriafá. Assim te pergunta ao Senhor: quem é que está faltando para eu abater na tua vida? Está faltando alguém, não está? O Senhor já abateu, aí veio abatendo, mas ainda tem alguém que precisa ser abatido, e tenha certeza que o dono do céu, aquele que manda, aquele que reina, aquele que vive, pode ter certeza que ele vai abater. Pode ter certeza. Ele te pergunta hoje: está faltando quem? Diga aí a Jesus quem é que está faltando. Quem é? É da onde? É dentro da igreja, é? Está lá se escondendo, está lá, te persegue, se levanta. O Senhor está perguntando: quem é? Está faltando quem? Ele não já abateu? Ele já começou a boa obra? Não já? Ele não já vem fazendo coisas tremendas acontecer? Assim te pergunta ao Senhor, porque ele já abateu. Quem abater Deus, irmão? E a Bíblia me dá um respaldo para isso. Está faltando quem para ele abater? Ele foi abatendo. Meu Deus, como ele é grande, não é? Sabe o que é abater, irmão?
Sabe o que é Deus? Ele abater alguém, e a Bíblia diz, né, que ele abate, humilha ou abate o exaltado, como também ele pega o que está sendo humilhado e exalta. Então, se nós temos a certeza disso, assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão. Escute, sabe o que Deus está dizendo? Os reinos foram conquistados pela mão de Deus. Queria muito ir mais além. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que tudo vai ser conquistado pela mão de Deus. Não é pela tua. Não é pela mão de quem tu estás pensando que vai ser. Vai ser conquistado pela mão de Deus, reinos cujas imagens eram mais numerosas do que as de Jerusalém e de Samaria. E Deus disse no capítulo de número 10, versículo de número 11, ele disse, eu tratarei Jerusalém, suas imagens, como tratarei Samaria, seus ídolos, quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá, castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração, pelo seu olhar arrogante. Meu Deus, isso aqui era outra coisa que eu poderia entrar a respeito da forma que alguém tem te olhado, tem te tratado. Com o olhar, sabe? A Bíblia diz, com o olhar arrogante dele. Com o coração que ele tinha, o seu coração era obstinado. O orgulho dele era muito grande, mas Deus disse que iria tratar com ele, se Deus é aquele que trata. O Senhor disse, sabe o que, para encerrar? Capítulo 10, versículo 13 de Isaías. Pois, ele diz, com a força da minha mão eu fiz, e com a sabedoria, porque tenho entendimento, removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso, subjuguei seus habitantes. Creia tão somente que Deus é poderoso para fazer todas as coisas com a sua mão. A mensagem de Deus hoje é que o Senhor vai fazer todas as coisas com as suas mãos, e você vai dizer que só o Senhor é Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.